Ok. Vamos lá. Deixa eu ver se tá ok aqui no Facebook. Vamos lá. Bom dia. Bom dia para o pessoal do Facebook. Bom dia para o pessoal do Instagram. O pessoal que está aqui no Zoom. Nesse nosso primeiro encontro ao vivo dos Filhos em Paz. É um prazer estar hoje de manhã com vocês, nessa manhã chuvosa. Eu sou Sandra Oliveira, eu sou mentora de filhos de idosos, sou orientadora de famílias com idosos e terapeuta holística. Hoje eu trouxe um tema, gente, para o nosso primeiro encontro, bem pertinente, bem relevante para os filhos que querem encontrar paz, que querem encontrar equilíbrio na sua jornada de vida com o seu idoso. Foi pensando nessa jornada, nessa vivência, que eu escolhi o tema Tipos de Idosos, onde nós vamos identificar os perfis de idosos e vamos saber por que isso é relevante, o bom que isso traz para a vida de um filho. Mas, antes da gente começar com o nosso tema, eu queria dar um aviso para vocês que o chat vai estar aberto, tá? Então eu queria muito contar com a contribuição de vocês. Façam perguntas, deixem ideias, certo? Sugestões de temas. Eu quero saber das suas dores, eu quero saber das suas aflições. Eu estou aqui para ajudar você nessa jornada, você com o seu idoso, com o seu pai. Então a equipe vai estar a postos, recebendo cada mensagem, cada pergunta e questionamento com carinho, tá? Então tá livre a partir de agora para se fazer perguntas, ok? Então vamos lá, gente. Vamos ao nosso tema. Eu trouxe esse tema relevante de identificação, né, do idoso, porque para gente identificar, para a gente conhecer uma pessoa, às vezes dura muito tempo. Às vezes é uma jornada longa, às vezes causa dores, conflitos no relacionamento. E foi pensando nisso que eu desenvolvi um método MIP, que ele vai facilitar, ele vai trazer uma clareza maior, ele vai facilitar o processo, esse processo que eu tanto falo, que é longo e muitas vezes doloroso. Então foi pensando na facilidade de vocês que eu desenvolvi o método, que hoje nós vamos falar um pouco dele, tá? Para deixar fácil. E aí você deve estar se perguntando, o que é identificar o idoso? Né? Identificar o idoso, gente, que eu estou falando aqui, não é saber da idade dele. Pouco importa. Não quero saber das doenças, da patologia, não estou querendo saber da doença dele, tá? Gênero, isso não importa na identificação do idoso. Identificar o idoso é saber da essência dele, é saber de qual grupo ele pertence, tá? Para se formar características e valores. Então, olhar o idoso e identificar o idoso vai muito além. Eu quero que você tenha um olhar holístico e é disso que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Nós somos brasileiros, estamos aqui no Brasil, pertencemos a um grupo, certo? Mas nós também pertencemos a um outro grupo, micro, que é do nosso estado, que nos diferencia. E dentro, nós pertencemos a um outro grupo, que é da nossa cidade, que traz características únicas. E dentro desse grupo, ainda vou além, eu decido participar de outros grupos que eu tenho afinidade. Grupo de música, grupo de dança. Então, eu sou esse todo. Então, eu não posso olhar para o ser humano como uma coisa só. Eu não posso limitar o ser humano a uma coisa só. Então, quando eu falo de método de identificação, né, do perfil do idoso, eu estou falando dele generalizando.
eu estou ampliando, eu estou indo a fundo nesse processo de conhecimento, tá bom? E como fazer isso? Eu sei que você está se perguntando, tá? Todo filho que pretende fazer isso tem que se despir de rótulos, gente. Por quê? Ao longo da vida, você foi filho e você criou um rótulo para o seu pai e para sua mãe, de acordo com o tipo de pai que ele foi, com o tipo de mãe que ele foi. Então a gente cria um perfil para aquele pai, para aquela mãe. O que eu venho dizer aqui é que você tem que se despir desse rótulo criado, que é algo natural do ser humano. Você tem que enxergar o ser humano. Eu estou falando desde o princípio de um olhar holístico. Você tem que parar para perceber e entender que seu pai, a sua mãe, é uma vida. Faz uma regressão, ele tem para trás. Ele nasceu, ele foi um bebê, ele foi uma criança. Ele foi um adolescente, ele foi jovem, se apaixonou, trabalhou, casou. Ele viveu tantas emoções, tantas somatizações para chegar a ser pai. Certo? Então, olhe para trás. Veja o que está por trás da maternidade e da paternidade. Enxergue o homem. O filho que quer realmente praticar o método tem que olhar sem rótulo. Olha sem rótulo. Enxerga além. E ainda vou ressaltar, certo? Quando eu vivo, eu somatizo, certo? E eu encaro o que a vida jogou para mim de uma forma. Então, eu crio capas, eu crio atitudes, características que eu vou levar ao longo da vida e na terceira idade, isso só cresce. Compreende o que eu estou dizendo? Então, e outra, o idoso ele pode viver a mesma coisa, o adulto ele pode viver a mesma coisa, a mesma situação, certo? Cada um vai encarar de uma forma diferente. Eu sou a soma do que eu vivi e de como eu absorvi o que a vida me deu. A vida é uma sequência de ciclos, de escolhas, de evolução, de aprendizado. Então eu estou aqui para dizer que você precisa ir além. Você precisa enxergar o homem que está na sua frente. O ser humano. A mulher que está na sua frente. Ser humano. Não mãe, porque ela não é só isso. Ela é muito mais. Tá certo? Então esse é um dos passos que os filhos precisam dar, né? Mas antes de se aprofundar, né? Eu queria detalhar um pouco de relacionamento. Queria trazer o tema relacionamento porque vocês devem estar se preocupando. Por que que eu preciso identificar? Por que que eu preciso fortalecer, né? E o relacionamento com a minha mãe, que eu já conheço há tantos anos, com o meu pai, que eu conheço uma vida. Porque o relacionamento é construído assim. Relacionamento é uma construção eterna. Relacionamento, para dar certo, tem que ter zelo diário. Para eu conhecer outra pessoa, para eu me adaptar com outra pessoa, eu vou tentar conhecer, entender as características dela, para poder me adaptar, lidar com as diferenças e ir compartilhando uma vida. E isso vai mudando, vai oscilando ao longo dos anos. Por quê? Porque todo ser humano vai mudando a cada ciclo. Eu mudo, você muda, e o seu pai e a sua mãe também vai mudar. É constante mudança e eu estou afirmando. Ele está entrando em um ciclo que gera insegurança em todos. Não é só dele. É normal. O ciclo da terceira idade, o ciclo da velhice, gera uma interrogação na mente e na cabeça do idoso. Certo? Então é um outro ciclo onde ele vai agir de acordo com o que ele viveu. De como ele absorveu toda a vivência dele. Certo? E é por isso que eu falo que realmente você tem que se despir e olhar esse relacionamento nu e cru
para que ele seja construído nesse novo ciclo. Agora vamos adiante, que eu quero contar para vocês uma história verídica, certo? Essa história vai provar o quanto o método é eficaz, o quanto ele funciona. Eu vou contar uma história de acerto e uma história de erro. Eu vou começar pelo erro, tá, gente? De uma pessoa que não conhecia o método. Uma nora que se fez filha, tá? Uma nora que se fez filha na vida do sogro, certo? Que vivenciava dia a dia, rotina com esse sogro. Resolveu levá-lo realmente para um local que ele gostava muito, que ele vivia pedindo. Ele era dançarino, ele era boêmio, e ele tinha pedido já há um tempo para ela levar ele para dançar. Ele dançou uma vida. Ele dançava com as damas, como ele dizia. Então, ela quis realmente prestigiar, quis realmente respeitar o gosto dele e levá-lo. E levou. Levou um grupo, pagou uma mesa perto da banda, certo? Para ele ficar perto do salão para poder ele dançar. Levou ele todo arrumadinho, com calça de linho, camisa de botão, né? Com um chapéu que ele tanto gostava, todo boêmio, né? Feito aqueles senhores do Rio de Janeiro. E lá ia ele, todo galanteador. Ele sabia tratar uma mulher. E era isso que ele queria. E ela levou ele para uma festa da terceira idade. Certo? Quando ele entrou, ela já notou que tinha alguma coisa errada. Porque ele fechou a cara. E ele era vida pura. Ele sorria, gente. Ele sempre tinha algo positivo para falar. Ele sempre estava animado. Ninguém podia chamar para sair que ele já queria. Ele chegou numa festa e ele fechou a cara. Ficou em silêncio. Certo? Algo de errado já começou a demonstrar ali. Não, mas vamos entrar. Vamos para a mesa. Se acalme. Deve ser o tumulto da entrada. Você vai gostar. Né? Muda essa cara. Me dá um sorriso. E ela levou para lá, perto da banda. Ficou tentando mostrar a banda para ele. Ele nada. As damas e senhorinhas todas paquerando com ele. Paquerando. E sabe o que ele fez? Pegou a cadeira e deu as costas. Deu as costas para o salão. Ficou olhando só para ela. Só vou dançar se for com você. Eu não vou dançar com essas pessoas velhas. Eu não vou dançar com essas pessoas. Eu não vou paquerar com essas pessoas velhas. E ali, a ficha dela caiu. Foi naquele momento que ela entendeu que ele era um idoso que negava a própria idade. Que ele era um idoso muito cheio de vida e que ele gostava de viver com jovens. E ela levou ele exatamente para o oposto, para a terceira idade. Ela não observou o lado holístico da coisa. Ela não conseguiu compreender ele como um todo. Que ele gostava de dançar, mas ele gostava de jovens. E não de pessoas da terceira idade. Compreende? Ali virou uma frustração para ela e uma frustração para ele, que criou uma expectativa com aquela saída. E ela que criou uma expectativa em dar um momento prazeroso para ele. Ela dançou a noite toda com ele, mas foi aquela noite bem mais ou menos. Vamos dançar, certo? Porque já estamos aqui, mas foi frustração o nome daquela noite. Certo? Eu vou contar uma outra história agora positiva, onde mais na frente essa mesma pessoa começou a perceber a importância de conhecer o seu idoso por completo. Era noite de São João, ia ter uma festa, quem é daqui sabe como é, sabe? A felicidade de um São João. Ele gostava de São João. Ele fazia arraial na rua que ele morava, ele fez isso a vida toda. Então, ela decidiu levar ele para uma festa de São João, onde tinham vários jovens, várias idades, fogueira na rua, milho assando, soltando fogos. Você imagina a felicidade desse homem?
foi imensa. Ele passou em todas as mesas e dançou com todas as damas. Ele colocou todo jovenzinho no bolso. Todo jovem foi pro bolso, gente. Ele não reclamou da demora. Ele não reclamou porque já estava entrando na madrugada. Estava lá com sua calça de linho, certo? Seu chapéu de palha, a caráter, camisa xadrez, se divertindo. Foi dormir na madrugada. Com uma felicidade sem igual, impagável, certo? Gerou uma memória afetiva eterna. Nos dias de rotina, mais na frente, era desse momento que ele lembrava. Porque é o que fica, gente, na nossa vida. São as boas memórias. É o que fica no nosso inconsciente. É o que preenche nosso coração nos momentos difíceis. Então, preencher realmente o coração dele, daquela vivência, valeu muito. E o coração da filha, ficou em paz. Com toda certeza ficou em paz. Essa moça que eu estou falando sou eu. Fui eu que vivi isso. Essa é a minha história. Eu vivi isso com o meu sogro. Ele viveu comigo durante 12 anos, onde eu passei por todas as etapas que um idoso pode passar junto a ele. Eu pude perceber as aflições de um filho na pele. Quando eu falo aqui, eu falo com propriedade de vivência. De fato, de arregaçar as mangas. E quem fez? Fui eu. E se eu fiz, e se eu conseguir alcançar a minha paz interior e dar dignidade ao meu idoso, você também consegue. Eu não tenho dúvida que você consegue. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse projeto, como uma homenagem ao meu sogro e para ajudar os filhos que estão passando por tudo que um dia eu passei. Para facilitar o processo que eu vivi na pele. Para deixar mais prático, porque é mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que a gente errar e criar uma frustração, como muitas vezes eu criei. Eu não quero que você passe por isso. Então eu estou aqui para te ajudar, te auxiliar no processo, para deixar mais fácil, para evitar traumas e frustrações na tua relação com teu pai, na tua relação com a tua mãe. Ok? Mas, para conseguir isso, gente, é preciso realmente entender. Entender o método. Entender como funciona. Ok? Foi pensando nisso que eu dividi em quatro tipos de idosos, 4 perfis, os mais comuns, tá? Então, eu fiz essa divisão dos 4 tipos, eu trouxe aqui para vocês, que são os frágeis, aqueles que são acamados, cadeirantes, têm uma fragilidade emocional, uma dependência emocional, aquele que está viúvo, ele está vivendo um luto. Então, ele está no momento de fragilidade, certo? Então, existe o outro perfil que são os idosos que os filhos dizem que não tem jeito. São os difíceis de lidar, temperamento duro, ingratos com o filho. O filho está ali para ajudar e ele não valoriza, tá? Que tem rispidez com as palavras, que é ranzinza, mente e enrola o filho. Então, esse é um idoso que dá mais trabalho. Então, o outro perfil de idoso que eu separei foram os negadores, tá? Aqueles que negam, que foi o perfil do meu sogro. Nega a propriedade, não aceita. Não aceita ser cuidado, dar a mão, ajudar para descer, para subir, muito menos. Não pensa em lugar de acessibilidade, porque ele não aceita as dificuldades, as limitações. E jamais vai aceitar conviver com outros idosos. Ele sempre vai estar querendo viver perto de jovens, pessoas mais novas. E por último, eu separei aqui os idosos ativos, tá? São aqueles que alguns moram só, trabalham, namoram, viajam,
fazem atividade física, tem alguns que ajudam, né, a criar os netos. Então, tem todo o raciocínio lógico, aquele idoso que está ali na atividade, a todo vapor, tá certo? Então, gente, essas características que eu passei para vocês, elas podem se misturar. Para cada perfil, existem essas características que eu agora falei, e elas podem ser mais de uma. Provavelmente vai ser. Então, um exemplo, você pode ter um idoso ativo e ranzinza. Ele é super ativo, mas ele é grosso com você. Ele não aceita ajuda. Certo? Simples assim. Então, você pode ter um idoso frágil. Ele está vivendo um luto, ele está sentindo uma dor profunda. Ele está em um momento de fragilidade. Porém, certo? Ele é ativo. Ele não tem nenhuma doença. Então, ele lhe ajuda a cuidar dos netinhos. Um exemplo. Então, ele pode realmente mesclar, certo? Eu sei que é muita informação, tá, gente? Para absorver de imediato. Fui pensando nisso, eu desenvolvi um e-book, certo? Que vai estar disponível no link da bio, @SandraOliveira, _TH, ou no chat, vocês podem pedir, a equipe está aí a postos, para mandar o link, com a planilhazinha dos 4 tipos de idosos, dos perfis e das características que cada grupo tem. Eu também elaborei algumas perguntas, porque eu pensei em facilitar esse processo de reconhecimento de quem é o seu idoso. Então, tem algumas perguntas que eu peço que vocês respondam, certo? Com calma e reflitam sobre, para facilitar nesse processo de identificação. Isso vai ajudar muito. Então, vai lá e pega esse material para que você analise melhor e identifique melhor o teu idoso, tá? Esse é o melhor jeito para iniciar. Eu afirmo. É a fórmula perfeita. Eu estou aqui te dando a fórmula perfeita. Pode acreditar porque eu vivi isso. Certo? O filho que queira realmente ter paz, como eu tenho, ele precisa tomar uma decisão e eu estou muito feliz com todos que estão aqui. Porque já tomaram a decisão de ser um filho em paz. Compreende? O segundo passo é se autorresponsabilizar. Porque daqui para frente é arregaçar as mangas. Tem muito a ser feito. Eu tenho muito para passar para vocês para facilitar o processo. Se responsabilizem pela decisão que vocês tomaram hoje de ser um filho em paz, de ter equilíbrio na sua rotina. O terceiro ponto é a aceitação. Aceitar o seu idoso. Aceita o seu idoso. Faz esse mapeamento que eu te falei. Olha para ele como um ser humano. Por completo. Olhando ele por completo. Todas as vivências, como ele reagiu a todas elas, quem ele é hoje, sem a capa de pai ou de mãe. Porque só passando por esse processo que você vai entrar no próximo tópico, que é ter empatia. Só assim você vai alcançar a empatia. Só assim, se despindo desse rótulo, que você vai conseguir de fato mesmo, se colocar no lugar desse idoso. Porque na sua frente só vai ter um ser humano. Não vai ser aquela mãe que tem uma história um pouco difícil com você. Não vai ser aquele pai, sabe, que deixou algumas feridas no teu coração. Não. Ele vai ser só um ser humano. Como você. E você decidiu ser um filho em paz. Ter uma rotina equilibrada e olhar para esse ser humano se colocando no lugar dele. Nas vivências que ele teve, na época que ele teve. Empatia, gente. Esse é o processo. Depois que você tiver empatia, você vai conseguir ter estratégias. Nós vamos começar com criação de estratégias para cada perfil. Cada perfil de idoso, vamos criar estratégias. Cada característica. Estratégias de sabedoria. Estratégias livres, certo? De julgamentos. Então, de fato, ela vai vir com sabedoria. Ela vai vir com leveza.
trazendo algo de bom para você e para ele, trazendo paz para o filho e dignidade para esse idoso. Esse é o caminho da paz do filho, ok? Eu desafio vocês hoje, tá? Identifiquem o idoso de vocês. Façam esse processo de identificação hoje. Entra lá no link, pega esse material, responde bem direitinho as perguntas, ok? Faz com calma, reflete, mas faz hoje. Porque vai estar bem fresquinho na tua mente, vai estar bem fresquinho na tua cabeça. Responde direitinho, vai com calma e se abraça nesse desafio de se melhorar, de evoluir enquanto ser humano. Certo? No final do dia, lá para as 5 horas da tarde, nós vamos postar na página @sandraoliveira _th, minto. Ai, gente. E vocês vão lá, tá? Eu queria muito contar com esse apoio de vocês, certo? Eu quero saber que tipo de idoso é o seu, para que eu possa te ajudar mais. Então vai lá na página, às 5 horas da tarde, comenta na nossa postagem. Me fala que tipo de idoso você tem. Qual foi a tua descoberta? Certo? Porque na próxima semana, o nosso próximo encontro vai ser o tema estratégias. Estratégias de sabedoria. Em cima de cada perfil, de cada tipo de idoso que você identificou. Então corre lá, fala comigo. Traz para mim, para que eu possa trazer um conteúdo ainda melhor para você. Para que eu possa realmente te ajudar cada vez mais. Então, coloca para mim qual o tipo do teu idoso. Hoje eu vou estar aguardando com o maior carinho. Queria agradecer a presença de todos aqui, nessa manhã de chuva e feliz para a gente. No nosso primeiro encontro dos filhos em paz. Os filhos que querem ter uma rotina equilibrada, os filhos que querem ter paz de espírito, os filhos que querem trazer dignidade para os seus pais. Fico feliz com o pessoal, queria agradecer o pessoal do Instagram, que está aqui presente, agradecer a presença do pessoal do Facebook, que está aqui nos assistindo, as pessoas que se inscreveram no Zoom para esse aulão, eu fiquei contente com isso, que pararam para responder, de fato, os nossos questionários, né, trazendo realmente conteúdo de valor para a gente, para que eu possa te ajudar cada vez mais. Uma excelente semana para vocês, um excelente final de semana, uma boa reflexão sobre tudo que a gente falou e se preparem que isso é só o começo. Vem muito conteúdo aí pela frente, acompanha as nossas redes sociais, curte, compartilha com aquele amigo que também é filho, que precisa desse conteúdo. Esse conteúdo de valor, compartilha e leva para mais pessoas, para que mais famílias vivam em equilíbrio. Um beijo grande no coração, gente, e até o próximo encontro.